Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, e hoje num dia ainda mais especial, domingo da ressurreição do meu e do seu Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês um dos textos mais lindos da Bíblia, não que algum não seja, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler agora alguns versículos. Peço que você, ainda que não esteja com alguma Bíblia, mas acompanhe, preste atenção, porque a palavra de Deus, ela serve tanto para o homem quanto para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para o estrangeiro. A palavra de Deus serve para o pobre, para o rico, é alimento para o nosso espírito. Então, vamos agora prestar atenção na palavra de Deus, no que o Senhor tem a nos dizer. Vamos agora esquecer um pouquinho das outras coisas, dos outros assuntos, porque com toda certeza essa mensagem vai abençoar a minha vida e a sua, e por fé eu já creio que já abençoou. Então, Evangelho de João, capítulo 20, está escrito assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E nós vamos parar aqui no versículo 20. Gente, esse texto, esse relato, de acordo com a narrativa ali de João, é tão lindo, porque nesse momento nós vemos e nós testemunhamos e testificamos ali a vitória de Jesus sobre a morte. Logo no início, quando nós começamos aqui o capítulo 20, algumas informações nos trazem ali acerca daquele cenário. Era o primeiro dia da semana, era o dia de domingo. No dia de sábado, pela lei mosaica, não se fazia nenhum trabalho, não se fazia nenhum tipo de atividade. As mulheres que queriam ir ao sepulcro estavam ali impedidas por conta do sábado. Era um dia onde não se praticavam, não se fazia nenhuma atividade até aquela época, e ainda para muitas pessoas de determinados segmentos religiosos ainda têm o cuidado de guardarem o sábado. Mas não vamos nos ater a toda essa questão da guarda do sábado. Mas o texto nos diz que era o primeiro dia da semana. E a Maria, ela foi, aqui no versículo 20, vai dizer, logo no comecinho, que ainda estava escuro. Veja que a vontade, a ansiedade de Maria de ir ao sepulcro para poder não apenas ver o corpo de Jesus, mas ter também aquele cuidado, aquela preparação, com todo aquele costume da época para aquele corpo. Então, ainda no escuro, na madrugada, ela vai até o sepulcro. Tamanho o amor que aquela mulher tinha por Jesus, pelo seu mestre. Vemos aqui também, eu destaquei aqui 3 versículos que eu quero compartilhar uma observação com vocês. Então, nós vamos ver aqui, logo ainda no capítulo 20, que quando ela chega, ela vê que aquela pedra que tampava o sepulcro estava movida do lugar e o sepulcro estava aberto. Ela vai olhar ali dentro e ela não vai ver o corpo de Jesus. Então ela vai até os discípulos, seus irmãos, e ela vai falar: olha, abriram, está aberto o sepulcro do mestre. A pedra, ela foi revolvida, ela foi tirada do lugar. E o corpo dele, que foi colocado ali, não está mais ali. O corpo não está ali dentro e não sabemos, não sei aonde foi colocado. Imagina essa informação para os discípulos de Jesus. Pedro, que foi um dos discípulos mais achegados a Jesus, e nesse momento ele ainda tinha ali um sentimento de tristeza por ele ter negado que conhecia Jesus quando Jesus foi preso, por medo de ser preso e morto também. Então, Pedro e... eu já ia falando João, mas o texto diz o outro discípulo a quem Jesus amava, que deduzimos ser João. Já quase fui afirmando que era João, mas deduzimos. Então eles vão correndo em direção ao sepulcro. E o texto diz que esse discípulo a quem Jesus amava conseguiu correr mais rápido. Em determinado momento eles estão correndo juntos, mas ele consegue correr mais rápido e ele chega primeiro ao sepulcro. E ele olha ali de fora e ele vê realmente que o corpo de Jesus não estava ali. Pedro continua a sua corrida
E quando ele chega ao sepulcro, ele não se detém ali fora como o seu outro irmão discípulo. Pedro, ele entra no sepulcro. Pedro, ele foi um discípulo, ele foi um homem muito apaixonado, muito intenso, com tudo, com várias situações na vida de Pedro. Nós conseguimos ver a intensidade, a entrega de Pedro. Não obstante, também conseguimos entender, ao menos eu consigo entender, que cada um tem a sua perspectiva, sua análise, mas eu consigo entender que muito desse ímpeto, dessa paixão de Pedro também acabou justificando ou causando alguns equívocos, alguns excessos dele. Mas Pedro, com toda certeza, eu posso dizer, porque pelo que eu estudo, pelo que eu converso com Deus, pelo que eu creio que o Senhor me responde, e aí cada um tem ali o seu momento com Deus, o momento de estudo, mas eu não tenho dúvidas de que Pedro amava sim o Senhor Jesus. O fato dele ter negado Jesus, como o próprio Senhor já tinha avisado, não me convence que Pedro não amasse Jesus. Muitas vezes, por medo, por tantas outras razões, nós acabamos, infelizmente, magoando e às vezes até mesmo negligenciando pessoas que amamos. Mas eu não tenho dúvidas que Pedro amava Jesus. E nesse momento eu vejo também isso. Pedro, ele não se detém ali na entrada, mas ele já entra e aí ele vê os panos que envolviam o corpo de Jesus estavam ali juntos, mas o pano que estava na cabeça de Jesus, envolvendo a cabeça de Jesus, não estava junto com o restante. Estava posto a um lugar separado. Gente, essa é a primeira observação no versículo 7, que Deus me acendeu. O pano que estava na cabeça de Jesus estava separado. E aí eu fico ali trazendo na imaginação aquela cena de Jesus acordando, se levantando e se desatando a ele mesmo. Lembra que em João, também no livro de João, mas no capítulo 11, nós vemos Jesus ressuscitando seu amigo Lázaro. E quando Lázaro sai do sepulcro, depois da ordem de Jesus, Jesus dá ordem para que desatem Lázaro, desatai-o. Lázaro precisava de ajuda para ser desatado e posteriormente iriam dar a ele também alimento. Agora veja que na vez de Jesus ressuscitar, e de maneira alguma eu estou comparando as duas ressurreições, mas ambas provenientes do poder de Deus, mas não estou comparando, obviamente. Na vez de Jesus ressuscitar, ele não precisa de alguém que esteja ali o desatando. Então, na minha visão de como sucedeu essa ressurreição ali no interior do sepulcro, eu vejo Jesus se desatando a ele mesmo, de uma maneira serena, convicto, sabendo o que estava fazendo, lúcido, com calma, sem aquele desespero, sem aquele medo que qualquer ser humano teria de estar dentro de um sepulcro, precisa sair logo dali. Jesus ali sereno, tranquilo, com toda a sua certeza, a sua convicção ali. E na hora de desatar a cabeça e pegar esse pano que cobria a cabeça, de maneira proposital, eu creio, que Jesus colocou à parte.
para mostrar que ele estava saindo dali, obviamente, pelo plano de Deus, pela permissão de Deus, pelo poder de Deus, mas ele estava saindo dali, tendo vencido a morte, saindo dali, ele mesmo se desatando, sem precisar da intervenção de homens, como foi o caso de Lázaro, e de maneira proposital colocando aquele pano da cabeça à parte, para mostrar também que, como quem diz, morte, esse é o melhor que você sabe fazer. Eu fico imaginando, pensa numa pessoa que apanhou de outra pessoa, aí essa pessoa agressora apedrejou, depois deu paulada, depois passou com o carro por cima, depois tacou fogo, depois jogou mais pedra em cima, depois deu mais paulada e depois atropelou novamente e fez todo tipo de atrocidade com essa pessoa. A pessoa ali caída no chão por um tempinho, por um tempo. E aí o agressor ali se vangloriando, festejando, celebrando, matei aquele quem eu odiava. Quando, de repente, aquela pessoa que está ali no chão, que passou por toda essa agressão, por toda essa violência, foi ali extremamente, agressivamente atingido. Essa pessoa abre os olhos, se levanta com toda a calma, limpa a poeira, arruma o cabelo, arruma a roupa e aí fala para o seu agressor, pergunta: esse é o melhor que você sabe fazer? Pois veja, esse é o melhor que eu sei fazer. Me levantar calmamente, me arrumar, me colocar de pé. Essa é a imagem que Deus traz à minha mente em relação a Jesus vencendo a morte. É como se Jesus olhasse para a morte e perguntasse: esse é o melhor que você pode fazer? É como se Jesus olhasse para o diabo e perguntasse: esse é o melhor que você pode fazer? Porque não estou dizendo que a vida de Jesus, a morte de Jesus, esteve nas mãos do diabo. Não estou de maneira nenhuma dizendo isso. A morte de Jesus foi um plano e providência de Deus. Então eu não estou de maneira alguma dizendo que a morte de Jesus esteve nas mãos do diabo. Mas quando eu menciono o diabo é porque ele é amante da morte. Ele é amante do sofrimento, ele é amante da dor. O diabo, ele ama, ele adora, ele tem prazer na morte, na lágrima, no luto, no pranto, no sofrimento, na agonia. Então o diabo, ele adora todas essas coisas. Então ele certamente ficou feliz e comemorou quando viu Jesus sendo preso, sendo humilhado, sendo arrastado, apanhando, sendo crucificado, ficando todo aquele tempo pendurado na cruz, sendo colocado dentro de um sepulcro, como um cadáver morto de qualquer outro ser humano. Então, desde o momento em que Jesus foi preso até o momento em que Jesus foi colocado no sepulcro, não tenho dúvidas. Pelo contrário, tenho plena convicção que o diabo esteve extremamente comemorativo, exultante, feliz de ver o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo humilhado e morto. Mas nós estamos falando do Deus encarnado, não estamos falando de um ser humano normal. Essa felicidade
do diabo teve um período, teve uma data de validade, mas expirou depois de 3 dias. Então, quando eu vejo, quando eu mentalizo Jesus acordando dentro daquele sepulcro, desatando a si mesmo e de maneira proposital, creio nisso, de maneira proposital, deixando o pano que envolvia a cabeça separado, é como se Jesus estivesse olhando para a morte ou para o diabo e perguntando: esse é o melhor que você sabe fazer? De uma maneira bem tranquila, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele venceu. Isso é algo que, quando a gente verbaliza, mesmo assim a gente não tem a dimensão do que é vencer a morte. Porque já é algo extremamente glorioso. A pessoa que, por exemplo, passa por um acidente gravíssimo, passa por uma doença gravíssima e está ali quase à morte, ou até mesmo por algum tempo ali, ela morre, ela perde os batimentos e depois volta à vida. Isso já é algo glorioso. Isso já é, sem dúvida nenhuma. Mas no caso de Jesus, a vitória dele é uma vitória completa. E não é uma vitória solitária. Quando ele vence a morte, ele está trazendo também a vitória a todo aquele que nele crê e que viria a crer, como nós, que não somos contemporâneos de Jesus. Eu gostaria muito de ser, de ter vivido perto dele, no mesmo país, no mesmo bairro, de ter estado perto. Gostaria muito. Já falei com Deus várias vezes que eu gostaria de ter sido contemporâneo de Jesus, mas já que não fui, eu sei que em breve eu vou estar com ele, eu vou poder tocar, vou poder abraçar e tá tudo certo. Mas a morte, a ressurreição de Jesus, a vitória dele, não é uma vitória isolada, não é uma vitória apenas individual dele. Ele vencendo, ele trouxe consigo, ele trouxe nele a vitória para todo aquele que cria nele naquela época e todo o que viria a crer. Então, por isso que a vitória de Jesus sobre a morte, ela é incomparável, não desvalorizando, como eu já acabei de falar, todas as pessoas que Deus trouxe de volta à vida, que os batimentos pararam e o Senhor trouxe de volta à vida. Isso é obra de Deus, isso é o poder do Senhor e tem que ser glorificado. Mas a vitória de Jesus sobre a morte é uma vitória coletiva, que um venceu por todos. Não é como aquela frase que nós falamos, um por todos e todos por um. Porque nessa história verídica não tem todos por um, só tem um por todos, que foi Jesus vencendo a morte por todos nós, por todo aquele que crê. Esse texto de João 20 nos mostra de maneira muito detalhada a vitória de Jesus sobre a morte. Para o ser humano, a morte é o fim. Para Deus, a morte, se Ele quiser, pode ser um ponto vírgula. Pode ser 2 pontos e uma história para contar. Pode ser uma vírgula, uma continuação. Deus é a última palavra, não a morte. Outra observação que eu quero trazer aqui é no versículo 12. No versículo 12, aqui está dizendo que os discípulos tinham ido embora, mas Maria
permanecia lá, chorando. Ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo e o versículo 12, ela viu 2 anjos vestidos de branco. Um estava sentado à cabeceira, da onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e o outro anjo estava sentado aos pés. Aquele que permanece até o fim junto ao Senhor é o que terá melhor paga, por assim dizer. Enquanto Pedro e o outro discípulo viram apenas panos e foram embora, Maria, que permaneceu, contemplou 2 anjos do Senhor. Maria estava ali se debulhando em lágrimas, pranteando, e ela viu 2 anjos. Um estava sentado à cabeceira, da onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e o outro anjo estava sentado ali aonde tinham ficado os pés de Jesus. Maria teve esse privilégio de contemplar anjos do Senhor e não cair desfalecida, porque era muito comum, e nós vemos até no Antigo Testamento o pavor que muitas pessoas ficaram quando elas se depararam ali com o mensageiro do Senhor, com o anjo de Deus. E creio eu que até hoje em dia, se nos depararmos com o anjo de Deus, de uma maneira que a gente consiga distinguir que é um anjo do Senhor, creio eu que muitos de nós, a começar por mim, vamos cair desfalecidos. Mas Maria, ela contemplou ali aqueles 2 anjos de Deus. E isso me chama a atenção a respeito disso. É como um parêntese ali no texto, mas que tem a ver com o texto. Aquela que permaneceu até o fim ali, junto da onde colocaram o seu Senhor, foi a que teve a melhor paga. Ela não viu apenas os panos como seus irmãos discípulos, mas ela permaneceu ali chorando, pranteando, e ela viu os anjos do Senhor. Então, fazendo um parêntese muito necessário no nosso texto, permaneça até o final, mesmo que as outras pessoas vão embora, mesmo que pareça que já não tem mais nada ali, o corpo não está ali, mesmo que pareça que já não tem mais o que fazer, continua ali, juntinho de Jesus. Mesmo que você não esteja vendo Jesus como Maria não estava vendo. Mesmo que os outros tenham ido embora, como Pedro e o outro discípulo foram. Mesmo que você já esteja até ali desanimado, como Maria estava chorando tanto. Mas permaneça, porque aquele que permanece junto à presença do Senhor até o final, com certeza é o que terá melhor paga. Foi o que aconteceu com Maria. Outra observação que eu quero trazer aqui é no versículo 15. Mas antes de chegar ao versículo 15, eu vou contextualizar, refrescar nossa memória, e eu vou ler aqui novamente do 13 ao 15, porque é o 15 que eu quero chamar a atenção. Então eles lhe perguntaram, os anjos perguntaram para Maria: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Gente, presta atenção. Os anjos perguntam para Maria por que ela estava chorando, eles sabiam por quê, mas eu tenho
um entendimento do porquê Deus nos faz perguntas que Ele, obviamente, já sabe a resposta, mas eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas vamos focar agora no texto aqui, porque a gente vai pregando e vão vindo coisas e mensagens na nossa mente, a gente precisa tentar manter o foco. Então, vamos aqui. Os anjos sabiam, obviamente, porque ela estava chorando, e ela fala: levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Então, ela se vira para trás, como se fizesse menção de ir embora, e ela vê Jesus. Só que ela não reconhece que é Jesus. E aí ela deduz que ele pudesse ser o jardineiro ali do sepulcro, daquele local. E ela vai falar: Senhor, se o Senhor o levou, ela se refere ao mestre dela. Me diga, por favor, aonde o Senhor o colocou, que eu o levarei. E aí eu quero chamar a atenção. Gente, nós estamos aqui falando de uma mulher. Biologicamente, fisicamente, é natural, é de se esperar que a mulher tenha uma força física inferior ao homem. Existem exceções? Existem. Se nós formos parar para pensar outra informação, que nesse tempo o ser humano tinha uma estatura mais baixa, e não é o meu achismo que está dizendo isso. Se você pegar estudos, se você pegar, por exemplo, a arqueologia, se você pegar algumas pesquisas que já foram feitas, até por questão também de alimentação e de outros fatores da natureza e da biologia humana, então já foi comprovado que o ser humano ele deu uma crescida de estatura, e eu não me refiro aos gigantes daquela época. Veja que eles eram gigantes, mas não é como muitas pessoas pensam, eles tinham 10 metros de altura. Não. Nós cremos também por indícios, a arqueologia bíblica ela ajuda muito, eu amo a arqueologia bíblica. Então eles teriam ali mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos, por volta ali, vamos taxar ali, arredondar para 3 metros de altura, o que para nós já é muita coisa. Um pouco mais, um pouco menos, mas vamos arredondar ali e vamos taxar 3 metros de altura. Para quem essas pessoas seriam consideradas gigantes? Obviamente para pessoas muito mais baixas, com uma estatura muito menor. Pois bem, nós estamos falando de uma mulher. Naturalmente, já espera-se que a mulher tenha ali uma força física inferior à do homem. E muitas vezes, e aí eu não posso dizer que na maioria, porque eu não sou conhecedora da anatomia humana, mas eu vou dizer que também é comum, mas não posso afirmar que seja a maioria, é comum que mulheres tenham uma estatura inferior aos homens. É comum, mas eu não posso dizer que é a maioria das mulheres, porque tem muita mulher que é mais alta. Veja que eu não estou afirmando que é a maioria, estou dizendo que é algo comum de se ver até mesmo em casais. Por que eu estou falando da força física e da estatura de uma mulher daquela época? Para poder sintetizar o amor, a paixão e a vontade daquela mulher de ter mais algum momento, nem que fosse com o corpo do seu mestre. Maria fala para Jesus, achando que ele era o jardineiro: me diga onde o Senhor o colocou e eu o levarei. Maria, ela estava ali naquele momento com o rosto molhado de lágrimas. Seus irmãos discípulos tinham ido embora. Nós vemos que a primeira chegada de Maria ao sepulcro ainda era de madrugada, ela volta, chama os irmãos discípulos, eles vêm, olham, eles vão embora, ela permanece. Nesse meio tempo da ida, da vinda, nesse meio tempo, nós não sabemos quantos minutos,
ou horas tenham passado, eu creio que não deva ter passado assim tantas horas. Eu creio que tenha sido um tempo menor, considerando também que quando eles receberam a notícia de Maria, eles foram correndo rapidamente para o sepulcro. Então veja, ali não sabemos se ainda estava de madrugada ou se o dia já tinha clareado, mas provavelmente naquela localidade, provavelmente estava deserta. Então Maria estava ali humanamente falando, muito provavelmente sozinha, depois que Pedro e o outro discípulo foram embora. Ela viu os anjos, mas nós não sabemos se ela entendeu que eram anjos. Ela devia estar assim, tão meio desnorteada. Os discípulos estavam muito entristecidos e com medo dos judeus. Então ela provavelmente ainda estava ali meio a ficha caindo. Veja que nenhum deles tinha ainda se atentado, se lembrado o que Jesus falou tantas vezes. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Eles estavam tão abalados com a forma como Jesus foi morto que eles não tinham ainda. A ficha deles não tinha caído para aquilo que Jesus tinha tanto falado. Então, veja que a Maria ela está naquele contexto, chorando aos prantos. Agora ela estava ali sozinha, não fazia ideia de onde estava o corpo de Jesus, ela queria ter só mais um momento com ele. Nós sabemos que o corpo humano ele tem ali um prazo muito rápido, depois que aquela pessoa entra em óbito, o corpo vai se decompondo, os gases vão sendo liberados, o cheiro vai ficando cada vez mais insuportável. E Maria sabia disso. Antigamente era muito mais comum que as pessoas comuns tivessem acesso a corpos mortos do que hoje em dia, que temos, né, graças a Deus, locais, instituto médico legal, temos profissionais especializados que tratam dessas questões. Mas no passado era muito mais comum que pessoas comuns tivessem acesso a corpos. Velórios eram feitos na sala de casa, pessoas comuns preparavam os corpos, passavam especiarias. Então, Maria, ela tinha entendimento de que um corpo em óbito rapidamente começaria a exalar um cheiro forte, começaria ali a mudança de cor, começaria ali se degradando. Ela sabia disso. Mesmo assim, ela fez questão de ter mais alguns momentos com o corpo do seu mestre. Volto a dizer, para ela e para os discípulos ainda não tinha caído a ficha. Eles ainda não tinham lembrado que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Eles ainda estavam amargando a morte. Ele morreu, acabou. Ele foi preso, foi morto, acabou. Agora estamos sem o nosso Senhor. Agora estamos sem o nosso mestre. Agora corremos risco na mão dos judeus. Então eles ainda estavam ali entendendo aquilo que tinha acontecido. Eles ainda não tinham lembrado que Jesus prometeu que ia ressuscitar. Eles ainda não tinham lembrado disso. Então Maria, ela queria ter os últimos momentos que fossem possíveis com o corpo de Jesus. Por isso que eu trago essa síntese, por isso que eu bato nessa tecla dela ser uma mulher e naquela época provavelmente com uma estatura mais baixa, provavelmente com uma força física mais inferior. E mesmo assim, pela paixão e o amor que ela tinha pelo mestre, ela disse, eu o levarei. Estamos falando de um corpo de um homem. E que em óbito fica muito mais pesado e difícil de carregar, de arrastar. Não sabemos se Jesus era muito mais alto do que Maria, mas se nós formos aqui fazer uma análise geral, pelo fato de ser homem, a musculatura de um corpo masculino é diferente do corpo de uma mulher. Então nós podemos deduzir
não afirmar, bater um martelo. Mas Deus nos fez seres pensantes, podemos raciocinar. Então nós podemos supor, podemos deduzir que talvez, muito provavelmente, Jesus tivesse um corpo mais pesado do que o corpo de Maria. Talvez Jesus pudesse até ser mais alto que Maria. Nós podemos deduzir, de acordo com que estudos, arqueologia nos mostram de como o ser humano era na antiguidade para como o ser humano se tornou agora. Mesmo assim, Maria não considerou sua estatura, sua capacidade de carregar peso. Ela não considerou que um corpo naquela situação seria difícil de carregar, estaria pesado. Ela não considerou o cheiro, ela não considerou que era um defunto. Ela não considerou nada disso. Ela quis passar ao menos os últimos momentos ali perto do corpo do seu mestre, sabendo que ela não teria poder para trazê-lo de volta à vida, porque se ela tivesse, certamente ela traria. Sabendo que nada que ela fizesse iria mudar o fato de que ele tinha sido morto, mas ela não estava ali com a pretensão de mudar o que tinha sido feito. Ela não estava ali com a presunção de trazê-lo à vida de volta. Ela estava ali, era com amor mesmo. Eu só quero ter mais um momento com o meu mestre. Eu quero passar um unguento, um perfume, eu quero cuidar do corpo dele. Esses minutos, esse tempo que para outras pessoas não é nada, eu faço questão, me diga onde botou o corpo do meu mestre e eu o levarei. Por isso Deus colocou no meu coração chamar a atenção para esse versículo 15. Maria ignorou tudo que poderia estar contrário a ela. O fato de ser mulher, talvez ser mais frágil, ter menos força física, talvez ser mais baixa, o corpo que já era pesado, o cheiro que já poderia exalar, porque eu me referiria a um ser humano normal, como aconteceu com Lázaro, né? Mas não com Jesus. Então, o cheiro que poderia ter exalado, aquela dificuldade toda, Maria não considerou nada disso. Ela considerou: eu quero ter mais um momento com o corpo do meu mestre. Eu sei que eu não posso trazê-lo de volta à vida. Eu sei que eu não tenho poder para ressuscitá-lo. Eu sei que nada que eu fizer vai mudar essa situação, mas eu quero ter os últimos momentos com o meu mestre. Eu faço questão. Maria fez questão de Jesus até o fim. Aquele discípulo a quem Jesus amava correu, foi o primeiro a chegar, mas não entrou no sepulcro. Pedro, que apesar de amar Jesus, o negou, foi o primeiro, ele entrou no sepulcro, mas ambos foram embora quando viram que Jesus não estava lá. Maria não correu, Maria não foi a primeira a entrar ali quando os discípulos estavam ali. Dos dois, ela não entrou entre Pedro e o outro discípulo. Mas Maria levantou de madrugada e foi até o sepulcro. Foi Maria que viu que a pedra estava revolvida. Foi Maria que viu que o corpo de Jesus não estava lá. Foi Maria que foi anunciar sem perceber, porque eles não tinham ainda lembrado da profecia. Sem perceber, Maria foi a primeira que pregou, que anunciou a ressurreição de Jesus. Maria foi o primeiro ser humano ali, naquele local, naquele momento, naquele cenário, naquele contexto, que anunciou que Jesus tinha ressuscitado. Ela não falou que Jesus ressuscitou, ela não falou que o Mestre ressuscitou, ela não falou nada disso. Ela falou: o corpo não está lá. Mas ela, sem perceber, ela acabou anunciando
que o corpo não estava ali porque ele tinha ressuscitado. Veja que ela não falou ele ressuscitou, porque Maria e os discípulos não lembravam que Jesus falou que ia ressuscitar. Eles ainda estavam ali muito tristes com a morte de Jesus. Ninguém lembrava que Jesus ia ressuscitar. Mas ela, sem lembrar e sem perceber, ela anunciou que ele não estava mais lá. Ou seja, que ele tinha ressuscitado. Maria foi a primeira que chegou lá. Maria foi de madrugada. Maria estava aos prantos porque não achou Jesus. E por fim, achando que Jesus era o jardineiro, ela pediu: me diga onde o colocou que eu o levarei. Ela fez questão de Jesus até o fim. Não foi aquele que Jesus, que diz que Jesus amou. Não foi Pedro, foi Maria. Ela fez questão do seu mestre até o fim. Muitos, quando viram que Jesus foi preso, se debandaram. Muitos, quando viram que Jesus foi colocado na cruz, se afastaram. Muitos, quando viram que Jesus expirou, entregou o Espírito e morreu, se afastaram. Muitos, quando viram e souberam que Jesus foi colocado dentro de um sepulcro, se afastaram. Muitos foram embora. Lembramos lá dos discípulos no caminho de Emaús. Muitos discípulos de Jesus, muitos seguidores de Jesus, quando viram que ele tinha sido morto, foram cada um para o seu lado. Maria, mesmo vendo, Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus expirou, Jesus morreu, Jesus foi colocado no sepulcro, mas Maria não arredou o pé dali, ela fez questão do seu mestre até o fim. Isso é o que nós precisamos aprender. Fazer questão de Jesus até o fim. Muitos andaram ao redor de Jesus buscando cura, buscando libertação, buscando muitas coisas. Mas quando ele esteve no pior momento da sua vida humana e da sua vida divina também, podemos dizer, a maioria, a maior parte de toda aquela multidão que ia apertando Jesus, que ele não podia nem se mexer, não tinha nem muitas vezes como parar para comer. Toda aquela multidão que apertava Jesus, que ia junto de Jesus, que ia atrás dos milagres de Jesus, como um sopro, se dispersaram, cada um foi para o seu caminho. Maria fez questão de Jesus até o fim, mesmo depois de morto, mesmo depois de tê-lo colocado no sepulcro. Alguém poderia dizer: mas Maria, ele está lá na cruz, ninguém vai poder tirá-lo dali. Mas Maria, ele morreu. Mas Maria, já colocaram dentro do sepulcro. Mas Maria, já se passaram 3 dias. Maria fez questão de Jesus até depois do fim. Porque o ser humano considera a morte o fim. Maria ficou com Jesus até depois do fim. Ele morreu? Não tem problema, eu vou continuar lá. Ele morreu? Eu estou sofrendo, mas eu vou continuar lá. Ele morreu? Eu estou chorando, mas eu faço questão de ter os meus últimos momentos com ele, com o corpo dele. Maria fez questão de Jesus. Nós precisamos fazer questão de Jesus até o fim e depois do fim. E o texto vai terminar de uma maneira maravilhosa, quando lá no versículo 16, Jesus se identifica, porque Maria não estava reconhecendo, e ele vai dizer: Maria. Eu imagino o que Maria sentiu. Acho que ela quase caiu para trás. Eu imagino que Maria sentiu quando Jesus chama o nome dela e os olhos dela se abrem, e aí ela consegue identificar que é Jesus. E aí ela, em hebraico, vai dizer lá no versículo 16, Rabone, que significa mestre. Gente, quando a gente insiste em Jesus, a gente não vai embora sem a nossa recompensa. Pedro e o outro foram embora tendo visto apenas panos. Maria
se tivesse ido embora vendo os anjos, ela já teria saído na vantagem. Mas, além dos anjos, ela viu o próprio Jesus, ela ouviu a voz dele, ela teve a honra de que o primeiro nome humano, de ser humano, o primeiro nome que Jesus menciona depois que ele ressuscita é o nome de Maria. Não é o nome daquele discípulo que diz o texto, o discípulo que Jesus amava, que ele mais amava, porque ele amava todos. Não foi o nome dele que Jesus falou, não foi o nome de Pedro, foi o nome de Maria, para ela poder reconhecê-lo. Maria recebeu a melhor paga, a melhor recompensa. Ela permaneceu com Jesus até o fim e até depois do fim. Ela foi a primeira que viu o Senhor Jesus ressuscitado. Ela escutou a voz dele. Ela teve a honra de escutá-lo falar o seu próprio nome. Ela recebeu as instruções: vai e diga a meus irmãos. Ela foi a primeira que foi levar as boas novas da ressurreição. O Mestre está vivo, eu o vi, ele falou comigo. Então, gente, não existe prejuízo, não existe falta de ganho quando nós permanecemos com Jesus até o final e depois do final. Nós receberemos a melhor paga, receberemos a melhor recompensa. Maria recebeu a melhor recompensa. E o texto, porque nós lemos até o versículo 20, vai dizer que Maria vai levar essa mensagem para os discípulos e, estando eles dentro da casa com as portas trancadas, como nós já falamos, estando com medo dos judeus, porque agora o seu protetor tinha sido tirado deles, então agora os judeus iam cair de maneira covarde em cima dos discípulos, eles com medo, trancados, mas estamos aqui falando de Jesus. Jesus, ele se coloca no meio deles dentro da casa, com a porta trancada. Jesus se coloca ali dentro da casa e Jesus vai saudá-los. A paz seja convosco. E eles vão se alegrar muito. Jesus vai fazer questão de mostrar as mãos, mostrando os furos dos pregos. Jesus vai mostrar o seu lado, aonde o soldado enfia a lança enquanto ele está ali na cruz. E eles vão se alegrar com a estada do seu Senhor ali, porque o Senhor deles, o Senhor meu, o Senhor nosso, ressuscitou. Hoje, domingo, que nós, na cultura do nosso país e em tantas culturas diferentes, nós comemoramos, nós lembramos a vitória de Jesus sobre a morte. Nós falamos sobre muitas coisas aqui e eu fico muito feliz do Senhor trazer essa mensagem a todos nós. É uma mensagem que abençoa a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa a vocês: não busquem a religião que agrada, a religião que talvez você ache que é a mais permissiva, mais liberal, que aí você vai continuar sendo você mesmo. Não busque religiosidade, aquela coisa excessiva, fanática. Não busque essas coisas. Busque saber a verdade de Jesus. Busque saber a verdade de Jesus. Ele existe, ele é real, ele nasceu como ser humano, mas mesmo assim, sendo Deus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele está a caminho. Em breve, ele voltará para buscar a sua igreja, buscar os seus, buscar aqueles que são seus.
para que vivam com Ele, num lugar que não tem morte, um lugar que não tem decepções, um lugar onde ninguém fica doente e o principal, um lugar onde vamos viver a plenitude da presença de Deus. Então aproveite esse domingo, esse dia que comemoramos que Jesus venceu a morte. Aproveite esse dia. É um dia diferenciado. Todos os dias são benditos porque foi o Senhor que fez. Mas o dia de lembrarmos da ressurreição de Jesus, o dia do domingo que ele ressuscitou, é um dia diferenciado. É um dia diferenciado porque há um tempo atrás, nesse dia, primeiro da semana, Jesus perguntou para a morte: esse é o melhor que você sabe fazer? Quando eu digo que ele perguntou, não estou colocando palavras na Bíblia, mas você acompanhou o vídeo até aqui e isso é uma interpretação. Como se ele perguntasse para a morte: esse é o melhor que você sabe fazer? Você não tem poder para me reter. Ninguém tirou a minha vida. Eu entreguei a minha vida. E assim como eu entreguei a minha vida para salvar aquele que crê em mim, eu agora estou saindo desse lugar que não me pertence, lugar de morto, lugar da morte, lugar de sepulcro. Esse lugar não me pertence. Esse lugar não pertence a Jesus e esse lugar não pertence àquele que crê no Senhor, porque ainda que morra, viverá. Ainda que morra a morte física, ainda que morra, aquele que crê no Senhor viverá. Então eu deixo essa mensagem, eu recebo em primeiro lugar essa mensagem de Deus e deixo essa mensagem com vocês. E eu peço, não tenham em mente, não foquem, melhor dizendo, não foquem na pessoa que está trazendo a mensagem, não foquem no canal, na estrutura, não foquem no vídeo, se é bonito, se é feio, se é profissional, se é amador. Não foquem se foram ou se não foram com a cara de quem está falando. Foquem na mensagem. A mensagem é o que vale. É o que mais vale aqui, é a mensagem. É a mensagem, é esse conteúdo. Foquem na mensagem. A palavra de Deus para a nossa vida nos traz vida. E hoje nós celebramos ainda mais a vida, porque aquele que nos amou incondicionalmente e nos ama, se entregou por nós, ele está vivíssimo, vivificado, está vivo e vem ao nosso encontro muito em breve. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, sua vida espiritual e que você entregue a tua vida a Jesus imediatamente. Entrega a sua vida àquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Não há ninguém melhor do que ele para cuidar da sua vida. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente domingo da ressurreição de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.